Algumas cenas entram para a história, e outras deixam o público completamente sem palavras. Mas ninguém esperava que um dos homens mais poderosos do país fosse se emocionar ao vivo diante de uma resposta inesperada. O que começou como um simples debate rapidamente se transformou em um dos momentos mais comentados do ano. De um lado, Alexandre de Moraes, ministro do STF, conhecido por sua postura firme e implacável. Do outro, Nicolas Ferreira, um dos deputados mais polêmicos da atualidade, pronto para enfrentar qualquer questionamento. O clima já estava tenso, mas quando Moraes lançou uma pergunta desafiadora, o que veio a seguir pegou a todos de surpresa. A resposta de Nicolas não apenas mudou o rumo da conversa, ela fez o ministro reagir de uma forma que ninguém poderia imaginar. As câmeras captaram tudo. O público assistiu sem piscar. E quando as lágrimas começaram a surgir nos olhos de Alexandre de Moraes, a internet explodiu em choque e teorias. O que Nicolas disse de tão impactante? Por que a resposta mexeu tanto com o ministro? A verdade por trás desse momento está prestes a ser revelada. Desde o anúncio de que Nicolas Ferreira e Alexandre de Moraes estariam frente a frente em um debate ao vivo, a expectativa já era enorme. O evento estava sendo transmitido por diversas emissoras e acompanhado por milhões de pessoas nas redes sociais. Todos sabiam que esse encontro não seria apenas mais um diálogo comum, seria um embate direto entre duas figuras que representam lados opostos do cenário político brasileiro. A plateia no estúdio assistia atenta. Os jornalistas presentes trocavam olhares, prevendo que algo grande poderia acontecer a qualquer momento. Nos bastidores, a produção ajustava as câmeras, garantindo que cada detalhe da conversa fosse captado. Alexandre de Moraes entrou no estúdio com sua postura séria e confiante. Vestia um terno impecável e, como sempre, mantinha a expressão inabalável que o tornava uma figura temida e respeitada dentro do judiciário. Ele já havia participado de inúmeros debates e entrevistas polêmicas antes, então parecia pronto para qualquer questionamento. Já Nicolas Ferreira, conhecido por sua retórica afiada e sua habilidade em se comunicar com o público jovem, estava visivelmente à vontade. Com um leve sorriso no rosto, ele ajeitou o microfone e aguardou o início da conversa. Enquanto alguns esperavam que ele ficasse na defensiva diante do ministro do STF, a verdade era que o deputado parecia mais preparado do que nunca para aquele momento. Nas redes sociais, a hashtag com o nome dos dois já estava entre os assuntos mais comentados. Canais de opinião política no YouTube faziam transmissões simultâneas, analisando cada movimento. Grupos de apoiadores de ambos os lados trocavam mensagens frenéticas, prontos para defender seu representante favorito. O apresentador deu início ao debate. As primeiras perguntas foram relativamente protocolares, com ambos expressando suas visões de forma respeitosa, mas sem fugir de algumas indiretas afiadas. O clima, porém, esquentava aos poucos, como uma panela de pressão prestes a explodir. Então veio a pergunta que mudaria tudo. O que aconteceu a seguir deixaria todos chocados. O debate já estava quente, mas foi naquele momento que tudo mudou. Após alguns minutos de discussões acaloradas sobre democracia, liberdade de expressão e o papel do judiciário, Alexandre de Moraes fez uma pausa estratégica. Ele respirou fundo, ajustou os papéis à sua frente e, com seu tom firme e pausado, lançou a pergunta que faria o estúdio inteiro prender a respiração. Deputado Nicolas Ferreira, o senhor acredita que suas falas não incentivam a desinformação e o enfraquecimento das instituições democráticas? Perguntou o ministro com um olhar penetrante. O silêncio tomou conta do ambiente. Era uma pergunta carregada, uma tentativa clara de colocar Nicolas contra a parede. Ele sabia que qualquer deslize na resposta poderia ser usado contra ele no futuro. A estratégia de Moraes era evidente: pressionar o deputado e forçá-lo a uma resposta que o comprometesse. Nicolas manteve a postura. Seu semblante não demonstrava surpresa. Pelo contrário, ele parecia esperar por aquilo. Fez uma leve pausa, olhou diretamente para Moraes antes de responder e esboçou um pequeno sorriso, como se estivesse prestes a virar o jogo. As câmeras focaram nos dois. O apresentador do debate evitou intervir, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. A plateia, os jornalistas e o público nas redes sociais aguardavam ansiosos. O que ninguém imaginava era que a resposta de Nicolas Ferreira não apenas desmontaria o questionamento do ministro, mas provocaria uma reação que ninguém esperava de Alexandre de Moraes. O que Nicolas diria? Como aquela resposta poderia afetar tanto o ministro do STF? O momento decisivo estava prestes a acontecer. O silêncio pairava sobre o estúdio. O público, os jornalistas e até os técnicos de produção estavam atentos ao que viria a seguir.
Nicolas Ferreira, sem demonstrar hesitação, ajeitou o microfone e inclinou-se levemente para frente. Seu olhar encontrou o de Alexandre de Moraes e naquele instante, a tensão no ar era quase palpável. Então, com um tom calmo, mas firme, ele começou. Ministro, antes de falar sobre desinformação e democracia, precisamos definir quem realmente ameaça esses princípios. Porque, veja bem, não é a voz do povo que enfraquece a democracia. Não são os questionamentos, os debates, as diferentes opiniões. O que enfraquece a democracia é quando um poder ultrapassa seus próprios limites e silencia aqueles que pensam diferente. A plateia ficou inquieta. Alguns olhares se cruzaram. O tom provocativo de Nicolas deixava claro que ele não iria recuar. Se o senhor me pergunta sobre ataques às instituições, então eu lhe devolvo a pergunta. O que é mais perigoso? Um parlamentar questionar decisões judiciais ou um ministro que, sem ser eleito, decide o que pode ou não ser dito no Brasil? O impacto da resposta foi imediato. O apresentador arregalou os olhos, os jornalistas rapidamente anotavam cada palavra, e as redes sociais explodiam com comentários. A fala de Nicolas Ferreira não apenas rebateu a pergunta de Moraes, mas inverteu a posição de ataque. Agora, era o ministro que precisava justificar suas próprias decisões. Nicolas fez uma pausa estratégica, deixando o peso de suas palavras pairar no ar antes de continuar. Eu respeito as instituições, ministro. Mas respeito também o direito do povo de se expressar, porque democracia não é um grupo decidindo sozinho o que pode ou não ser falado. Democracia é ouvir todas as vozes, inclusive as que incomodam. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Alexandre de Moraes, conhecido por sua postura sempre rígida e inabalável, abaixou levemente o olhar. Seu maxilar ficou tenso, sua expressão mudou, e para o choque de todos, seus olhos começaram a marejar. As câmeras captaram tudo. O que parecia impossível estava acontecendo diante de milhões de espectadores. Por que aquele discurso afetou tanto o ministro? O que estava por trás daquela reação inesperada? O momento que mudaria o rumo do debate estava apenas começando. O impacto das palavras de Nicolas Ferreira foi imediato. No estúdio, o silêncio era quase absoluto. O apresentador, os jornalistas e a plateia estavam chocados com a inversão de papéis que havia acabado de acontecer. O deputado, até então visto como desafiado, agora estava no controle da narrativa. Alexandre de Moraes, conhecido por sua postura implacável e sua expressão sempre séria, desviou o olhar por um breve instante. Seus lábios se apertaram e seu maxilar ficou tenso. Quem o conhecia sabia que aquele era um sinal claro de que algo havia mexido profundamente com ele. Ele respirou fundo, tentando recompor-se, mas as câmeras captaram um detalhe que ninguém esperava: seus olhos estavam marejados. Os telespectadores que acompanhavam ao vivo começaram a comentar freneticamente nas redes sociais. Alguns acreditavam que era raiva, outros diziam que poderia ser emoção. E havia quem sugerisse que aquele era o primeiro sinal de que o ministro não estava tão seguro quanto demonstrava. A plateia murmurava baixinho, sem saber como reagir. Era uma cena inédita. Alexandre de Moraes sempre manteve sua postura firme, mas agora estava visivelmente abalado. O apresentador, percebendo a tensão no ar, tentou suavizar a situação. Ministro, gostaria de comentar algo sobre essa colocação do deputado? Houve uma breve pausa. Moraes, ainda controlando suas emoções, pegou um copo de água e tomou um gole. Sua voz, quando finalmente saiu, soou mais pausada do que o normal. A democracia, deputado, é feita de regras. Mas ele fez outra pausa, como se estivesse escolhendo suas palavras com extrema cautela. O peso das decisões nem sempre é compreendido por todos. Seus olhos ainda brilhavam e sua expressão carregava um misto de reflexão e desconforto. Ele sabia que aquela cena estaria em todos os noticiários, que se tornaria um dos momentos mais comentados da política nos próximos dias. O público ainda tentava processar o que havia acabado de acontecer. Por que aquela resposta de Nicolas Ferreira mexeu tanto com Alexandre de Moraes? Foi um momento de fragilidade, um reconhecimento de culpa, ou apenas um reflexo da pressão que ele enfrenta diariamente? As perguntas estavam no ar, e as consequências daquele momento seriam sentidas por muito tempo. O debate havia sido transmitido ao vivo para milhões de espectadores, mas ninguém poderia prever o impacto que aquela cena teria. O instante em que Alexandre de Moraes demonstrou emoção tornou-se o momento mais comentado da noite. As redes sociais explodiram com comentários, teorias e discussões sobre o que realmente havia acontecido ali. A reação imediata do público. No Twitter, hashtags como #MoraesChorou e #NicolasExposAVerdade rapidamente entraram nos trending topics.
De um lado, apoiadores de Nicolas Ferreira celebravam o que viam como uma vitória esmagadora do deputado no embate contra o ministro. Para eles, Moraes ter ficado visivelmente abalado era prova de que Nicolas havia falado uma verdade incômoda. Por outro lado, aliados de Alexandre de Moraes argumentavam que a reação do ministro não significava derrota, mas sim o peso da responsabilidade de suas decisões. Alguns diziam que aquilo demonstrava humanidade, enquanto outros viam como um sinal de fraqueza. No YouTube, cortes do debate já acumulavam milhões de visualizações em poucas horas. Canais de opinião política faziam análises detalhadas da fala de Nicolas e da reação de Moraes. Alguns juristas comentavam que nunca haviam visto o ministro daquela forma antes. O impacto na mídia tradicional. Os jornais da manhã seguinte estampavam manchetes como: a resposta que abalou Alexandre de Moraes, manchete de um grande portal de notícias. Em raro momento, Moraes se emociona ao vivo em debate com Nicolas, matéria de um telejornal nacional. Nicolas desmonta a narrativa e expõe Moraes? Análise publicada por colunistas políticos. Os principais programas de rádio também repercutiam o episódio. Alguns apresentadores questionavam se Moraes havia sido surpreendido ou se aquilo era um momento espontâneo de pressão emocional acumulada. Memes e teorias da conspiração. Na internet, o humor tomou conta rapidamente. Memes com o rosto de Moraes emocionado circulavam em todas as redes sociais. Alguns sugeriam que ele havia sido desmascarado, enquanto outros brincavam que Nicolas teria ativado um código secreto para fazer o ministro reagir daquela forma. Ao mesmo tempo, surgiram teorias da conspiração. Alguns diziam que Moraes sabia de algo que o resto da população ainda não sabia e que sua reação indicava um pressentimento sobre o futuro da política brasileira. Enquanto isso, tanto Nicolas Ferreira quanto Alexandre de Moraes ainda não haviam feito pronunciamentos oficiais sobre o ocorrido. A pressão da mídia aumentava e todos queriam saber. A cena foi um momento de fragilidade humana ou um sinal de que algo maior estava por trás daquela reação? As respostas começariam a surgir nos próximos dias. O episódio ao vivo teve repercussões que iam muito além daquele simples debate. Nos dias seguintes, tanto Nicolas Ferreira quanto Alexandre de Moraes enfrentaram as consequências daquele momento tão intenso que mudaria, de certa forma, o rumo de suas trajetórias. Nicolas sabia que o impacto da sua resposta havia sido enorme, mas ele não estava pronto para a avalanche de reações que viriam. Com a mídia e as redes sociais de olho, o deputado se viu no centro de um furacão. Seus apoiadores estavam em êxtase, acreditando que o deputado havia dado um golpe certeiro no ministro. Apoios crescentes. De repente, Nicolas viu sua base de seguidores crescer ainda mais. Grupos de jovens, movimentos liberais e parte da direita brasileira começaram a se mobilizar de forma ainda mais fervorosa, exaltando a forma como ele desafiou o sistema político tradicional. Convites para entrevistas. Canais e programas de televisão, que antes o tratavam com desconfiança, começaram a convidá-lo para entrevistas ao vivo. Ele era agora um dos principais temas de conversa. Cautela e reflexão. Contudo, Nicolas também sabia que o episódio não poderia ser tratado como uma vitória definitiva. Os adversários políticos começaram a circular boatos sobre uma possível retaliação do judiciário e se prepararam para atacar a estratégia do deputado. Ele estava se tornando um ícone para uns e uma ameaça para outros. Por outro lado, a reação de Alexandre de Moraes ao vivo também gerou grandes consequências. Embora sua imagem de autoridade não tenha sido destruída, o episódio mexeu com sua figura pública de uma forma inédita. Reflexões internas. Nos dias seguintes, Moraes foi forçado a refletir sobre a pressão emocional que sua função causava. Em conversas privadas com colegas de tribunal e aliados políticos, ele mencionou o peso da responsabilidade que carregava, mas também o desconforto gerado pela reação pública. A reviravolta política. A cena de suas lágrimas fez com que algumas vozes dentro de seu próprio círculo político começassem a questionar se ele ainda teria o controle total da narrativa. Críticas começaram a surgir, sugerindo que o ministro deveria reconsiderar suas posições mais rígidas em alguns casos, a fim de não demonstrar mais fraqueza política. A pressão da mídia. Por outro lado, a mídia tradicional não poupou críticas ao ministro. Jornais e programas de notícias especulavam sobre sua vulnerabilidade, fazendo com que ele se visse forçado a emitir uma nota oficial, onde ele se defendia afirmando que sua reação não era uma demonstração de fraqueza, mas sim o peso das responsabilidades que envolvem o judiciário. O episódio deixou uma marca significativa na política brasileira. Para alguns, foi a vitória de um deputado jovem e corajoso contra um sistema que muitos viam como fechado e autoritário.
Para outros, foi a prova de que o poder das palavras de um deputado poderia abalar figuras estabelecidas, mostrando como o discurso político era uma arma de poder cada vez mais afiada. Em longas entrevistas subsequentes, Nicolas Ferreira continuou sua defesa de um Brasil mais livre e menos centralizado, enquanto Alexandre de Moraes manteve sua postura de defensor da Constituição e das leis. Mas ambos sabiam que aquele debate nunca seria esquecido. O que restou além das repercussões imediatas foi a alteração no equilíbrio de forças no cenário político. O que parecia ser uma simples troca de palavras em um debate se transformou em um divisor de águas, no qual dois gigantes se enfrentaram, e o eco daquele confronto reverberaria por muito tempo. E enquanto a narrativa ainda estava sendo escrita, uma coisa era certa: ambos, Nicolas Ferreira e Alexandre de Moraes, haviam se mostrado de formas diferentes, humanos e vulneráveis diante de uma plateia ansiosa, e o futuro político deles, a partir daquele dia, nunca mais seria o mesmo.